Fala, turminha, bom dia. Começando a nossa aula de hoje, tá? Bom, para nossa aula de hoje, nós vamos usar a apostila nova de matemática, tá? Então, é a apostila de número 4 do segundo, a apostila de número 3 do segundo bimestre, tá? Lá na página 104, nós vamos começar o capítulo 1. O capítulo 1, ele começa falando sobre contando brasileiros. Sabe o que é contar brasileiros? É uma ação que o governo federal instaurou no país, que durante um determinado período do ano, ele realmente conta quantos brasileiros vivem na nossa nação. O censo é realizado pelo IBGE. Geralmente, ele acontece a cada 10 anos. Nós tivemos um probleminha, era para ter acontecido no ano passado, mas por causa da pandemia, não houve o censo ano passado. Pelo que eu andei ouvindo aí, parece que o ano que vem eles farão o censo, farão a contagem. Lá na página 105 tem um pouquinho de esclarecimento sobre o censo. Vamos lá, tem que prestar muita atenção porque nós vamos trabalhar nessa primeira parte da apostila com os bilhões. Você sabia que de 10 em 10 anos é feita uma contagem da população do nosso país? Essa contagem, conhecida como censo, é realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo foi realizado em 2010. E o resultado dessa pesquisa mostrou que a população brasileira em 2010 era de 190.732.694 pessoas. O novo censo será feito em 2020. Bom, será, não deu para acontecer em 2020. A edição desse livro, ela já estava pronta, por isso que não retificaram, tá? Só que no ano de 2017, o IBGE ele fez uma estimativa, ou seja, ele pegou dados que já se encontravam à disposição deles, que eram de nascidos e de mortos no país, no ano de 2007, e ele estimou que o resultado da população seria algo em torno de 207.660.929 pessoas. Um aumento em torno de 17 milhões de novos brasileiros. Em 2019, novamente ocorreu essa estimativa da população. E o resultado foi de 210.147.125 pessoas, brasileiros. Somente por meio do censo é possível sabermos quantas pessoas tem no Brasil. Essa informação ela é essencial para que as cidades, os estados recebam verbas governamentais para manter os serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Então, por que eu preciso saber quantos brasileiros tem em cada lugar ou no total? Eu tenho que saber para que o governo possa mandar verba para a prefeitura, para que a prefeitura possa usar esse dinheiro para o nosso bem. Ou seja, aumentando a quantidade de exame nos postos, aumentando a quantidade de atendimentos, aumentando a infraestrutura da cidade e outros tantos benefícios. Aumentando o número de alunos nas escolas, a oferta de merenda, de material didático, tá bom? Conhecer melhor o nosso Brasil. Gente, vocês têm ideia da quantidade de pessoas que moram no Brasil?
Nem imagino, mas deve ser muita gente. Eu acho que passa de 1 milhão. O que é uma estimativa, professor? Soube que em 2017 foi feita uma estimativa da população do Brasil. Uma estimativa não é uma conta exata como no censo, mas ela dá uma ideia aproximada da quantidade de pessoas existentes. Será que foi feita uma nova estimativa em 2019? Bom, por enquanto, 2021 ainda não temos essa estimativa. Em 2010, quando foi realizado o último censo, a população do Brasil era de 190.732.694 brasileiros. Em 2017, o IBGE divulgou a estimativa de 207.660.929 brasileiros. Em 2019, o censo fez uma estimativa de 210.147.125 brasileiros. Faça a leitura do número de brasileiros em 2010, 2017 e 2019, conforme a estimativa do IBGE, e registre por extenso. Então, nessas linhas que aparecem aqui, vocês vão colocar o número, escrever o número e na frente o nome desse número. Isso dos 3 números que aparecem, tá? Então, do censo 2017, censo 2010, estimativa 2017 e estimativa 2019. Na página 107, leia e responda as questões abaixo. A. Houve aumento ou diminuição da população brasileira de 2010 a 2019? Bom, como que eu vou fazer isso? Bom, inicialmente, só de olhar a gente já percebe que houve um aumento. Na letra B, vocês vão montar a continha em pé, não coloca resultado de celular, por favor. Monta essa conta e faz direito. Calcule o aumento da população entre os anos. Use a calculadora. Eu não quero calculadora, eu quero que aprendam a fazer as contas. Então, vocês vão fazer uma subtração em cada um dos quadradinhos. Primeiro, vai pegar a quantidade estimada de 2017 menos a quantidade de 2010. Depois, a quantidade estimada de 2019 menos a quantidade de 2010. E, por fim, a quantidade de 2019 menos a quantidade de 2017. O IBGE divulgou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Quantos municípios o IBGE encontrou no Brasil em 2019? Então, ele encontrou 5.570 municípios. Na 4, vai escrever por extenso o nome desse número, escrever como se lê esse número. Na 5, o número 5.570, quantas dezenas ele tem? 5.570 dividido por 10. Corta o zero, vai sobrar quanto? Pensem aí. 6. Escreva o antecessor e o sucessor de 5.570. Antecessor, eu tiro uma unidade lá da casa da unidade. E sucessor, eu acrescento uma unidade na casa da unidade. B. A classe e a ordem que pertence o número destacado. 5.560. O 5 equivale a que
classe e que ordem. Lembrando que classe pode ser a classe das unidades simples, a classe dos milhares ou a classe dos milhões. Depois, a ordem pode ser unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Qual delas será? Virando a folha, eu tenho uma tabela na 108 que mostra as cidades brasileiras que têm mais de 1 milhão de habitantes, tá bom? Então, só cidade que tem mais de 1 milhão. Então, eu tenho São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém, Porto Alegre, Guarulhos, Campinas, São Luís, São Gonçalo e Maceió. Achei um resultado, a tabela traz um resultado. Essas cidades juntas, elas têm 46.083.103 habitantes. Isso corresponde a 21,9% do total de população do Brasil. O Brasil, estima-se que o total de população dele é 210.147.125. Lá na página 109, bom, para completar a 109, eu tenho que olhar a tabela da 108 o tempo todo, tá bom? Número 1. Qual município tem o maior número de habitantes e quantos habitantes? Então, vai lá, olha qual é o município que tem a maior quantidade e quantos habitantes são. Escreve aqui. Na 2, escreva por extenso, escreva o nome desse número. Na 3, quantas classes e quantas ordens tem esse número? Lembrando, classe, pode ser a classe das unidades simples, a classe do milhar e a classe do milhão. Ordens eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Tá bom? 6. 5. Qual é o município com menor número de habitantes nessa tabela? Eu pulei a 4. 4. Quanto vale o número que ocupa a 6ª ordem da classe dos milhares? Tá? Eu olho naquele número lá, qual é o valor dele? No número que tá na número 2, tá? 12.252.023. Nesse número, o número que está na 6ª ordem da classe dos milhares, qual é o valor dele? Quanto ele vale? Ele vale 1? Ele vale 10? Ele vale 200? Quanto ele vale? Na 5, qual é o município com menor número de habitantes? E escrevam a quantidade dos habitantes. Na 6, escreva por extenso esse número que aparece aqui. 7. Quais os números que ocupam a classe dos milhares e qual o seu valor? Então, nesse número, quais são os algarismos que estão na classe do milhar e quanto eles valem? 8. O Éder, a Kemi e a Cíntia fizeram uma estimativa da diferença entre a capital com mais habitantes e a capital com menos habitantes. Qual deles se aproximou mais da estimativa correta? Primeiro, vocês montem a conta pegando a capital que tem mais habitantes menos a cidade que tem menos habitantes. E aí vocês vão encontrar um determinado valor. Aí vocês vão olhar se esse valor está mais próximo de 10 milhões, 12 milhões ou 11 milhões. Virando a folha na página 110. Observe a tabela.
Complete o quadro abaixo e faça o cálculo da diferença entre a capital com mais habitantes e a capital com menos habitantes. Então, para responder a anterior, vocês vão usar esse espaço para fazer a conta, tá bom? Continha de menos. 10. Coloque o resultado da conta que você fez no quadro a seguir. Então, depois que vocês fizeram a conta, acharam o valor na número 9, vocês vão encaixar o número, o resultado dentro do quadro. Então, unidade na fileira da unidade, dezena na fileira da dezena, centena na fileira da centena e assim por diante. Cada quadradinho contém um número. 11. O algarismo 1 aparece em duas ordens diferentes. Eles têm o mesmo valor ou valores diferentes nesse algarismo. Escreva o valor do algarismo 1 na 8ª ordem e na 7ª ordem. Então, o algarismo 1 na 8ª ordem, ele vale quanto? Ele vai valer 10 milhões. Enquanto que na 7ª ordem, ele vale 1 milhão. Na 12, escreva o valor do algarismo 3 na 5ª ordem e na 4ª ordem. Então, agora vocês vão encontrar, tá? Pensem bem. Observe essas duas tabelas. Então, aqui aparecem duas tabelas diferentes. Na primeira, os 3 municípios com maior número de habitantes em 2017. Na de baixo, os 3 municípios com maior número de habitantes em 2019. O que eu quero saber? Na letra A, houve aumento dos habitantes nos 3 municípios? Então, vocês vão observar as tabelas, ó. São Paulo e São Paulo, depois Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, depois Brasília e Brasília. Os 3 aumentaram, ou só um aumentou e os outros abaixaram, ou 2 aumentaram e um abaixou, ou os 3 abaixaram. Então, vocês vão olhar e vão colocar a resposta aqui. B. Calcule o aumento dos habitantes nos espaços abaixo. Então, vocês vão calcular São Paulo, Rio de Janeiro, aqui embaixo. Como? O valor maior em cima, o menor embaixo. O maior em cima, o menor embaixo. Então, São Paulo em 2017 menos São Paulo em 2019 e assim por diante. Entenderam? Virando a folha lá na página 112, observe como a professora fez para descobrir se o cálculo dela estava correto. Então, ela fez uma continha de mais. Como? Tirando a prova, gente, é facinho. Vocês vão pegar uma das parcelas e fazer mais o resultado. Se o que der for igual à segunda parcela, a conta está certa, ok? Vocês vão fazer, então, esse cálculo aqui no quadradinho da população do Rio de Janeiro. Na D, em qual município houve um maior aumento de habitantes? Bom, precisa fazer todas as continhas para poder encontrar qual foi o município que teve.